Oi pessoal, boa tarde. Bom, eu vim aqui contar como que nós conseguimos fazer o casamento no Brasil. Depois que eu postei o vídeo falando que eu casei no Brasil com o Matt, eu recebi muitas mensagens fazendo perguntas, como que foi o processo, aqui no YouTube e no Instagram. Então eu decidi vir aqui mostrar como que seria, na verdade eu fiquei devendo esse vídeo, né? Então eu vim aqui esclarecer como foi o processo. Primeira coisa que eu quero dizer antes de tudo, eu quero dizer o seguinte, foi a minha experiência com o Matthew, tá? Isso não é uma regra, aqui é só uma base do que nós passamos, não foi fácil, mas com muita insistência, com muito jogo de cintura, porque a gente tem que ter muita paciência para os cartórios no Brasil. Então, assim, gente, não levem isso, o que aconteceu comigo, como base para vocês. Às vezes, para vocês pode ser um pouco mais fácil, pode ser menos trabalhoso. Então, assim, já tô avisando que no meu caso não foi fácil. Graças a Deus, eu tive um pouco de paciência e tudo correu bem. Vamos lá, vamos começar com o seguinte. Bom, os documentos necessários para o match. Eu separei todos os documentos aqui e aí eu vou mostrar para vocês no cartório da minha cidade, tá? Então, o Matthew, ele é divorciado, ele não é solteiro, ele não era solteiro. Então, partindo desse princípio, os documentos são diferentes, tá? Então, para divorciado, passaporte ou carteira permanente, certidão de casamento com averbação de divórcio atualizada em 6 meses, declaração de estado civil, declaração de residência, que é um comprovante de residência, e um documento comprobatório da partilha de bens, ou documento comprobatório que não houve bens a partilhar, né? No caso, quando ele era casado. Vamos começar por esse ponto. Passaporte, vocês já vão ter que providenciar. Então já é o primeiro item da lista. Partindo desse princípio, já separo a cópia do passaporte dele e já anotem, hein, pessoal? Passaporte, a cópia, né, ele aberto, e vocês vão botar no documento para apostilar. É necessário? Não. Só que é o seguinte, gente, cartório é uma bênção pra gente não xingar aqui. Então, assim, já apostilem tudo. Tudo. Então, passaporte. Ai, Luciana, mas você tá falando aqui que não precisa apostilar. Vai chegar na hora e vai mandar você apostilar. Só pra empacar o seu casamento. Então, gente, é acreditado. O que é um peido pra quem tá cagado, né? Então, já que vai ter que apostilar tudo, já mete o passaporte no meio. Certidão de casamento com averbação de divórcio atualizada. Este foi o meu maior problema com os documentos do Matthew. O que acontece, gente? Nos Estados Unidos, quando a pessoa se divorcia, quando a pessoa casa nos Estados Unidos, eles emitem uma certidão de casamento. Quando a pessoa se divorcia, eles emitem uma declaração de divórcio. Aqui no Brasil é o seguinte, quando a gente casa, a gente recebe a certidão de casamento, e quando a gente divorcia, a gente mantém a certidão de casamento e embaixo tem um quadradinho escrito que eu fui divorciada, averbação de divórcio. Então é tudo num único documento. Lá nos Estados Unidos não é assim. Esse foi o meu maior problema. Por quê? Tá aqui, ó. Eu vou mostrar a vocês, para vocês entenderem e ficar muito claro, ó. Essa aqui é a sentença de divórcio do Matt. É um documento à parte, isso aqui já tá traduzido, tá, gente? Isso aqui é uma cópia. Então, isso aqui foi um documento à parte, ele veio a certidão de casamento dele, né? E veio aqui a certidão de casamento dele também, ó. Essa aqui é a certidão de casamento dele, ó. Certidão de casamento e a certidão de divórcio, a sentença. São 2 documentos. Aqui no Brasil, o divórcio, ele vem averbado aqui embaixo na certidão de casamento. Então, esse foi o maior problema. Por quê? A escrevente do cartório exigiu
né? Como tá escrito aqui no documento do cartório, que quer certidão de casamento com a averbação do divórcio atualizada. Lá nos Estados Unidos não é assim. E esse foi o meu maior problema. Iniciaram aí os meus problemas, porque eles não aceitaram de forma nenhuma. Ela me exigiu uma declaração emitida pelo consulado brasileiro, de uma declaração de estado civil. Só que o consulado brasileiro só emite esse documento quando o estrangeiro tem o RNE, acho que é essa sigla, que significa o Green Card do Brasil. Se o estrangeiro não tem nenhum vínculo com o Brasil, não tem o RNE, esquece consulado brasileiro. O consulado não vai te ajudar em nada. Eles não ajudam quem não tem vínculo com o Brasil. Então, assim, nós tentamos o consulado e eles foram bem claros, assim, não existe, não tem documento que nós podemos emitir para você. Aí eu perguntei, tem como você averbar a certidão dele, a certidão de divórcio, o divórcio na certidão de casamento? Ela falou, isso não existe aqui. Aqui é diferente, as leis aqui são diferentes das leis do Brasil. Enfim, gente, depois de muito chorar, eu vou ser bem franca com vocês, eu chorei muito. Eu implorei praticamente para a mulher me casar no cartório. O Matt, nos 45 do segundo tempo, foi até a corte, onde foi emitida a sentença de divórcio dele, explicou toda a situação e eles enviaram um documento, com selo da corte, porque o problema do Brasil é o seguinte, gente, deixa eu só abrir um parênteses aqui. O problema do Brasil é que eles querem que o documento seja original, tipo assim, tenha o selo da corte. Por quê? Aqui no Brasil existe muita fraude. Se tratando de Estados Unidos, eu não estou falando que americano não comete fraude não, tá? Mas eles lá têm muito medo dessas coisas. Eles pensam muitas vezes antes de cometerem uma fraude. Então, para eles, isso aqui é muito válido. Só que para as leis do Brasil não é. Enfim, voltando, o Matthew foi até a corte, conseguiu um documento com selo da corte, com aquela coisa todinha. Tipo isso aqui, ó. Esse selo aqui, ó. Que eu vou mostrar ainda. E conseguiu o documento. Mas isso foi depois de quebrar muita cabeça, tá? Então, continuando. Então, a declaração de a sentença, né? No caso, a certidão de casamento e a sentença de divórcio, já preparem, já manda o noivo ir na corte, já providenciar esse documento lá na corte, com selo, tudo bonitinho, tem que estar tudo seladinho, tá, gente? E aí já manda apostilar. Declaração de estado civil, no caso foi essa declaração, porque na primeira vez, antes de eu chorar e implorar a mulher para me casar, o Matt fez uma declaração de estado civil de próprio punho, né? Escreveu bonitinho, mandou notarizar, tá vendo? Ó, tudo notarizado, bonitinho, não valeu de nada aqui, tá, gente? Isso aqui nada é a mesma coisa. Declaração de residência, que o Matt mandou também, ó, tudo apostiladinho, ó. Tá vendo, ó? Esse aqui é uma conta de luz dele, lá dos Estados Unidos. Esse aqui é o apostilamento. E isso aqui é porque foi notarizado. É como se fosse carimbado, né? Enfim. Foi isso. Demos entrada nos documentos, só que assim, no meu caso, nós casamos por procuração. O que a gente fez? Como o Matt precisava trabalhar esse ano para a gente poder concluir algumas metas, a gente optou por fazer o casamento por procuração. Como que seria isso? Minha mãe iria representar o Matt aqui no Brasil na hora do casamento. Isso é possível, tá? É possível de que forma? Vocês vão mandar fazer, o seu noivo no caso, né? Vai mandar fazer uma procuração em nome da pessoa que vai representar ele no Brasil. Não pode ser você, tem que ser uma outra pessoa. Ele vai fazer ai meu Deus, como é que fala? Uma procuração pública, tá vendo? Ó, o Matt fez, ó, uma procuração pública, ó. E em inglês, claro.
e com os dados, né, dos dados dele, o passaporte, o nome da pessoa que vai representá-lo, o tipo de casamento, alteração de nome. Ah, lembrando, no Brasil não pode tirar nome, tá, gente? Só acrescentar. Então, se seu nome tem 5 nomes e quer incluir o nome do marido, vai ficar 6 nomes. Não pode, é lei nova, não sabia, meu nome ficou gigante. O tipo de casamento, né? Comunhão parcial de bens, total de bens, você e seu esposo que vão decidir, né? Os dados dele. Isso aí depois eu posso disponibilizar para cada uma. Quem quiser me chama, manda mensagem aqui que a gente pode combinar de eu mostrar para vocês como que essa procuração. Enfim, fizemos isso, demos entrada. Depois de 30 dias, minha mãe foi no cartório comigo e fez o casamento. Vamos falar sobre apostilamento. O apostilamento é a Convenção de Haia. O que seria a Convenção de Haia? A Convenção de Haia é um acordo entre os países no qual um documento fica valendo no outro. Um documento, por exemplo, americano, fica valendo no Brasil. Mas para isso, a Secretaria de Estado ou uma corte, alguma coisa no país, no caso estou falando de Estados Unidos, tá, gente? Outros países eu não sei como que faz, aí vocês têm que procurar saber. Mas nos Estados Unidos, ou a corte ou a Secretaria de Estado tem o poder de apostilar esses documentos. Nos Estados Unidos não existe cartório, gente. Não existe aquele lugar que a pessoa vai e faz tudo lá. Não tem. Cartório lá são pessoas físicas, que se chamam notários, que é como se fosse um tabelião. Então, algumas pessoas têm essa licença para poder assinar, e aí isso faz em banco, várias pessoas, ó, isso é muito fácil, tá, gente? Enfim, ó, aqui como é que funciona, ó. Tá vendo, ó? Esse é o apostilamento. Tá vendo? Tem o selo, tem tudo direitinho, tem os dados, ó, estado da Carolina do Norte, porque ele foi no Departamento do Estado para fazer o apostilamento. Então, todos os documentos que vocês pegarem pro casamento, sendo conta de luz, passaporte, tudo, gente, apostilem. Apostilem para evitar dor de cabeça. Cartório no Brasil quer dinheiro. Eles não estão nem aí pra gente se a gente vai conseguir casar ou não, porque casamento para eles ganham muito pouco. Isso eu ouvi de uma tabeliã. Então, partindo desse princípio, eles estão se lixando pra gente se a gente vai conseguir casar ou não, tá? Ah, mas eles ganham dinheiro. Casamento não é nada pra eles. O valor que eles ganham é mínimo. Então, assim, não deem motivo para que eles impeçam o seu casamento, tá? Então foi dessa forma, a gente conseguiu, a gente apostilou tudo, Matt apostilou lá, mandou tudo pelo correio, inclusive a procuração também apostilada, tudo apostilado. Não, mas isso aqui tem que apostilar? Tudo, gente, tudo. Não tem jeito, vai gastar mesmo. E aí, quando chegou no Brasil, eu procurei um tradutor juramentado, que tem que ser uma pessoa que tem poderes para isso, né? Para representar, traduzir e representar a língua inglesa, né? No seu estado. E aí ele traduziu tudo direitinho. Se eu não me engano, eu paguei R$80 por página. Então, assim, se tem 10 páginas, serão R$800. É assim, uma média, né? R$80 por página. E, enfim, levei tudo no cartório. Tive um problema, isso eu estou tentando resolver desde fevereiro. Então eu consegui casar agora no último dia 18. Mas não foi fácil, tá, gente? Eu digo pra vocês que eu chorei muito naquele cartório por conta desse casamento. Mas graças a Deus saiu. Aí se vocês me perguntarem assim, Luciana, o que precisa para casamento com solteiro? Eu até tenho aqui, tá, gente? Mas é bom que vocês vão até o cartório na comarca de vocês e peguem esse papelzinho aqui, ó. Aqui para Estado Civil solteiro, né? No caso, estrangeiros. Passaporte ou carteira permanente, que acho que o passaporte é a melhor coisa. Certidão de nascimento atualizada. Tem que ter 6 meses, tá, gente? Todos os documentos tem que ter
6 meses. E a procuração, se vocês forem casar por procuração, só vale por 3 meses. Declaração de estado civil, que eu também aconselho aí na corte. Não adianta ir no consulado se não tem RNS. Se não tiver, vocês podem tentar, mas vocês não vão conseguir. Já vou adiantar logo. E declaração de residência. Quando o cidadão é solteiro, as coisas são mais fáceis. O meu problema pegou por conta da averbação do divórcio. Que lá eles queriam, porque queria que que o cartório, sendo que não tem cartório nos Estados Unidos, fizesse averbasse o divórcio junto da certidão de casamento. Só que lá não funciona assim. Eu tentei até suscitar dúvida com o juiz, gente, pra vocês entenderem. Eu quase levei meu casamento pra justiça, pra me tentar casar aqui. Mas, assim, com muito jogo de cintura, um pouquinho de paciência, entendeu? E Deus, principalmente Deus, tudo deu certo. Bom, gente, eu acho que é isso. Eu acho que eu esclareci legal tudo, as dúvidas, né, do pessoal que me mandou lá, né, como que foi, quais os documentos, onde conseguiu. Notário, eles sabem onde que consegue os noivos de vocês, porque é super comum nos Estados Unidos. Apostilamento, o Matthew fez na Secretaria de Estado da Carolina do Norte, então os seus noivos têm que fazer na Secretaria de Estado deles. Meu vídeo tá longuíssimo, tá, gente? Mas eu acho que é interessante vocês ouvirem até o final. E mandou pro Brasil e a gente traduziu aqui. Não pode traduzir lá, tá, gente? Tem que traduzir no Brasil e dar entrada no cartório. 30 dias, minha mãe foi lá, assinou e eu casei com minha mãe. É isso. A certidão é válida, tá? Aí a gente vai dar entrada no CR1. Depois eu vou fazer um outro vídeo explicando como que vai ser o processo, né? Que a gente vai só dar entrada em janeiro, porque a gente ainda vai casar no religioso aqui. Na verdade, a gente vai fazer uma cerimônia, né? Em novembro, o match vem em novembro. Então a gente vai precisar de algumas provas a mais que o visto exige. Então a gente vai ter uma cerimônia, a gente vai ter uma lua de mel. Então a gente vai esperar até janeiro, que a gente não tá com muita pressa, pra gente poder oficializar esses documentos nos Estados Unidos. Mas sim, estamos casados. Ele já inclusive levou para a empresa dele, que ele trabalha lá nos Estados Unidos, os documentos, né, do casamento. Então, assim, legalmente para a empresa dele já estamos casados. Eu acho que não vale ainda para o governo, mas a gente vai começar esse processo em janeiro. Tá bom, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha esclarecido aí algumas dúvidas de vocês. Se vocês perguntarem por que eu tenho alguns apostilamentos aqui, porque no final das contas eles me exigiram um monte de documento e não pegaram nada. Então isso quer dizer que é tudo para perturbar a nossa cabeça. Mas tá bom. Deus agiu lá e eu consegui casar. Tá bom, pessoal? Obrigada aí pelas dicas, né? Obrigado por conversarem comigo, né, dialogarem, fazerem as perguntas. Eu gosto muito disso. Sempre que eu puder ajudar, com certeza farei. E qualquer dúvida, manda nos comentários aqui embaixo que a gente tenta responder, tá bom? Compartilha um vídeo para quem vocês acham que vai precisar dessas dicas aí de como casar no Brasil com estrangeiro. Lembrando que é americano. Os outros países eu não sei como funciona, tá, gente? Então é isso. Um beijo. Tchau, tchau.